Missionário, pessoa que se dedica a pregar uma religião, a catequizar e a fazer trabalhos sociais movidos pela fé. Você sabia que o Brasil é o segundo país do mundo que mais envia missionários para o exterior? No programa de hoje, você vai saber o que, além da fé, motiva esses brasileiros a partir para terras distantes. E ainda a agenda cultural e o depoimento de um estudante brasileiro que morou na Alemanha. Você sabia que a tarefa de pregar e catequizar outros povos está presente em várias religiões? Veja agora na reportagem exemplos de missionários católicos, evangélicos e até de um movimento ecumênico. Queridos jóvenes, el Señor los necesita. También hoy llama a cada uno de ustedes a seguirlo en su iglesia y a ser misioneros. O discurso do Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude, realizada em julho deste ano no Rio de Janeiro, ressalta a importância do trabalho missionário para a construção de um mundo melhor. O evento chegou a receber 3.700.000 pessoas. 355 mil eram peregrinos, a maioria brasileiros. O Brasil é o segundo país do mundo que mais envia missionários para o exterior, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2010, 34 mil brasileiros de várias religiões partiram em missões para terras estrangeiras, um aumento de 70% em comparação com o ano 2000. Só na Igreja Católica, cerca de 1.900 missionários se encontravam fora do país em 2003. As mulheres eram maioria, representavam 80% do total. E os principais destinos desses missionários eram a África e a América do Sul, seguidos por Europa, América Central, Ásia, América do Norte e Oceania. Hoje, esses números são maiores, já que o último levantamento foi feito há 10 anos. Não existe um banco de dados porque a vida religiosa e consagrada é bastante autônoma. Porém, ultimamente, tem crescido muito as comunidades, as novas comunidades. Elas também não passam essas informações, então tem muitos leigos e leigas partindo para a missão. Ana Teresa Osternack foi em missão para o Egito, onde ficou por 8 anos. Segundo a professora de música e religião, o trabalho missionário que realizava com crianças foi uma das melhores experiências de sua vida. Quando teve a Revolução, a tão chamada Primavera, né? E as crianças perguntaram, mas Ana, o que nós vamos fazer? Nós também queríamos sair pelas ruas, mas imagine eu sair com criança pequena, impossível. Aí veio uma ideia de fazer um trabalho. Primeiro perguntamos a elas, que frase vocês gostariam de dizer a essas pessoas? E aí compramos flores e colocamos essa frase, que cada um deles foi dizendo, fizemos bem bonito assim, né? A cada um que passava na rua, pegamos uma rua bem movimentada, com as crianças, e a gente ia oferecer essas flores, sabe? Foi uma experiência muito linda. Ana Teresa faz parte dos Focolares. O movimento religioso de base cristã foi fundado por Chiara Lubich em 1943, na Itália, com o objetivo de construir um mundo unido. Hoje, os Focolares estão presentes em todo o mundo e contam com cerca de 2 milhões de adeptos de várias religiões. No Brasil, há cerca de 280 mil focolarinos. 300 deles se encontram em missões no exterior. É uma riqueza, porque para quem trabalha com a ideia de um mundo unido, né, o fato de fazer experiências assim concretas, né, de viver junto com outros povos, com outras culturas, em outros países, é um laboratório muito rico, né, de se descobrir a riqueza, a cultura, a fé e construir concretamente pontes de fraternidade com essas pessoas. O missionário Marco Antônio Montezuma, da Igreja Batista Central, já esteve em missão no Haiti e em Guiné-Bissau. Para ele, tão importante quanto evangelizar é ajudar a população local. E a gente sabe que se as pessoas não têm aquela condição mínima de sobrevivência, de subsistência, fica muito mais difícil dela poder entender ou interpretar, ou até mesmo poder viver o evangelho sem ter condições. Então a gente, na maioria dos trabalhos onde a gente faz, a gente, além de levar a palavra, a gente tenta também levar um pouco de conforto, de carinho, donativos. A África também foi um dos destinos escolhidos pelo pastor Anderson Vieira.
Para lá, levou a Igreja Luz do Mundo, fundada em 2002 no Mato Grosso do Sul. Além do continente africano, o missionário levou a igreja também para a Inglaterra, onde mora atualmente. As experiências missionárias são diversas e empolgantes, fazendo a gente perceber a importância do voluntariado como doação de amor com atitude. É um projeto de vida, é a realização de um sonho e é o mais belo e empolgante dos ideais. Padre Jaime Pátias destaca a importância do trabalho missionário. A igreja, em primeiro lugar, tem por vocação a missão. Em segundo lugar, a presença dos missionários e missionárias no mundo fazem um grande bem para a humanidade. Eles se defrontam com grandes questões relativas também a questões humanas, questões de desastres ambientais, como você vê o Haiti, na África, em muitos lugares, também na Ásia. A irmã Idaneide do Rego, da congregação Carmelitas da Divina Providência, em breve se tornará uma missionária. Ela viaja ao Haiti no ano que vem. Esse desejo ele surgiu desde quando aconteceu o terremoto, né, assim, diante da situação das pessoas, inclusive assim, as crianças. O que eu espero é que eu consiga transmitir, né, esse amor misericordioso que eu faço, né, de Deus na minha vida e que eu possa, né, através do testemunho, né, através da presença junto com eles também se sentirem amados por Deus. O missionário é aquele que sempre vai na periferia do mundo, aonde ninguém quer ir, onde ninguém pode ir, e ele está presente para lá também fazer o seu bem. O Brasil acabava de ser descoberto pelos portugueses. Logo chegaram os primeiros missionários. Eram os jesuítas da Companhia de Jesus. A missão? Converter os índios ao catolicismo. 500 anos depois, além de continuar recebendo missionários, o Brasil se destaca pelo grande número de religiosos que são enviados em missões ao exterior. Saiba mais na entrevista a seguir. Converso agora com Dom Sérgio Braschi, presidente do Conselho Missionário Nacional e da Comissão Episcopal para a Ação Missionária da CNBB. Dom Sérgio, eu começo essa nossa conversa pedindo para o senhor falar sobre a importância dos missionários no mundo. Naturalmente, Jesus, quando esteve aqui na Terra, né, ele iniciou essa construção do reino de seu Pai. E nós continuamos essa missão, esse trabalho. Então, a missionária é aquela pessoa que sente no coração esse chamado e vai, então, sobretudo, se dirigindo além fronteiras, em locais onde essa mensagem não é conhecida, e vai lá levar, então, a boa notícia sobre Jesus, sobre a sua vida, a sua morte e ressurreição. De acordo com uma pesquisa de uma universidade norte-americana, o número de missionários brasileiros tem aumentado consideravelmente. A que se deve isso? Em primeiro lugar, porque no passado nós éramos poucos, né? E agora está despertando a consciência da nossa responsabilidade. Nós, como Brasil, como América Latina em geral, nós recebemos muitos missionários e missionárias estrangeiros durante esses séculos da nossa evangelização, inclusive bastante recentemente, né? Sobretudo da Europa. E hoje nós temos que devolver essa dívida, né? Nós temos que, como um país de grande maioria cristã e católica, nós temos que perceber que a nossa dívida é grande e que nós temos que agora reverter esse processo. Ao invés de receber missionários, nós temos que nos tornar sempre mais missionários. E como que a Igreja Católica ajuda a aumentar esse trabalho? Como é que é o trabalho da Igreja Católica? Nós temos aqui no Brasil um crescimento bastante grande da informação missionária. Ela ajuda a despertar, sensibilizar para os grandes problemas, os grandes sofrimentos que nós encontramos nas populações de muitas regiões do mundo, as crianças que sofrem, as famílias, os idosos, enfermos, problemas graves que existem. Então a imprensa ela vai fazendo esse trabalho de informar, de sensibilizar. E isso tem crescido. Depois a formação missionária também. E através disso nós temos então o COMINA, que é o Conselho Missionário Nacional, em Brasília
o Centro Cultural Missionário, que é um braço assim de formação, e as Pontifícias Obras Missionárias, que procura ajudar essa formação. Dom Sérgio, o que é preciso para se tornar um missionário? Precisa, antes de tudo, ser um bom cristão, ser um discípulo, né? Um seguidor. Jesus não precisa só de admiradores, isso tem bastante. Precisa de pessoas que procurem seguir o exemplo dele. E ao fazer isso, automaticamente vai o coração transbordar na missão. Essa é a primeira condição. Por outro lado, nós temos uma graça que vem de Deus, né? O batismo, sobretudo o batismo, a pessoa batizada, ela automaticamente entra nessa dinâmica de missão. E depois, mais tarde, através do encontro com a Palavra de Deus, com a Eucaristia, isso vai crescendo. Eu falo aqui, naturalmente, da experiência católica, mas nós temos missionários evangélicos e missionários também em outras grandes religiões do mundo, né? É algo muito próprio do ser humano, faz parte da antropologia, né? A missionariedade. Quando a gente tem alguma coisa boa, a gente quer contar para os outros. Dom Sérgio, muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com Dom Sérgio Braschi, presidente do Conselho Missionário Nacional e da Comissão Episcopal para a Ação Missionária da CNBB. Pelo Facebook, perguntamos aos emigrantes brasileiros: você acha importante o trabalho de missionários para a construção de um mundo melhor? A Rita de Cássia mora na Suíça e diz: sou missionária da Sociedade Apostólica Filhos da Luz e faço um trabalho benevolente junto à comunidade brasileira na Suíça. Acho importante o voluntariado em todas as áreas e missões são ajuda humanitária. Se cada um contribuir com sua pequena parcela, podemos transformar o mundo. E quem enviou um vídeo para a TV Brasil Internacional foi a religiosa gaúcha Elisete Senhor, missionária que mora em Boston, nos Estados Unidos. Olá a todos, eu sou a irmã Elisete Senhor, eu sou natural do Rio Grande do Sul e faço parte da família escalabriniana, portanto missionária escalabriniana. Há 28 anos que eu sou irmã religiosa e desse tempo todo eu trabalhei pouquíssimo tempo no Brasil, depois eu trabalhei no Paraguai 10 anos e agora estou em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos há 13 anos. O que nós fazemos aqui? A gente tenta responder às necessidades do migrante como missionária escalabriniana. A nossa missão, o nosso trabalho é acompanhar, estar com e ser para os migrantes. No próximo bloco, religião e diferenças culturais. Professor de filosofia fala dos desafios dessa convivência. Não saia daí! Cultura e costumes diferentes. Realidade de muitos missionários que vão para o exterior. Para o professor de filosofia da Universidade de Brasília, Marcos Aurélio Fernandes, um dos principais desafios dos missionários brasileiros é a convivência com povos diferentes. Confira na entrevista. Professor, como o senhor vê o trabalho missionário que as igrejas realizam no Brasil e no mundo? É sempre um desafio do ponto de vista cultural para os missionários, como também para os povos que os recebem. Um desafio de entendimento. Por um lado, o missionário pretende levar uma mensagem boa de evangelização, que se destina a todos os povos, que é uma mensagem universal. Mas, por outro lado, ele traz consigo a sua cultura, a sua pré-compreensão, que vem da sua própria formação, da sua própria história. E há aí o desafio de um entendimento, de abertura desse missionário para a cultura na qual ele vai atuar, né? Como também de estar a serviço dessa cultura, do diálogo, de um entendimento de fato que vá propor a sua mensagem e não impor esta mensagem com uma certa presunção, com uma certa arbitrariedade em relação ao povo a que ele é destinado. Então a religião é realmente uma plataforma de diálogo entre o povo e o missionário? Pelo menos deveria ser, não é? Eu creio que o trabalho missionário é tanto mais frutuoso para ambas as partes, quanto mais ele é exercido nesse espírito de diálogo
e, sobretudo, de serviço. Antes de tudo, o missionário deve ir não para anunciar uma mensagem, mas de colocar a serviço desse povo, da sua condição humana. O Brasil se tornou o segundo maior exportador de missionários cristãos para o mundo, atrás somente dos Estados Unidos. A que o senhor acha que isso se deve? Antes de tudo, me parece que a Europa está passando por uma crise de identidade cristã muito forte, uma descristianização, talvez, eu diria, né, muito acentuada. Né? O cristianismo já não é mais uma força histórica a determinar os rumos da cultura europeia, né? Pelo menos não é mais hegemônica, né? Então me parece que o polo tem mudado para a América, para o Novo Mundo, tanto os Estados Unidos, né, quanto também a América Latina. Né? Então me parece que como a América Latina é ainda uma área do planeta marcada muito fortemente pela presença do cristianismo, então me parece que é o momento não tanto dela receber missionários europeus, né, mas enviar missionários brasileiros ou latino-americanos para outros continentes. Inclusive, eu vejo que daqui a alguns tempos esses missionários vão estar atuando na própria Europa, né, num processo inverso ao que aconteceu nos últimos séculos. Segundo o censo 2012 do IBGE, 123 milhões de brasileiros se declararam católicos e 24 milhões evangélicos. Embora o número dessas religiões esteja crescendo num ritmo forte, existe alguma distinção entre ambas se tratando de missões? Eu creio que as igrejas evangélicas, elas têm estruturas mais simples, né? Elas são mais próximas da realidade popular, num certo sentido, porque elas não se organizam numa hierarquia tão complexa como é a da Igreja Católica. Né? Embora a Igreja Católica tenha uma longa tradição, né? Mas eu vejo que esta característica facilita a expansão também das igrejas evangélicas. Muito obrigada pela entrevista, professor. Eu que agradeço. Você sabia que existem cursos à distância para a formação de missionários? A dica de hoje é para você, que é missionário ou quer ser um. No site da Associação para Treinamento Transcultural Kairos é oferecido o curso à distância de Evangelismo e Missões. Nele, são abordados assuntos como estratégias missionárias e antropologia missionária. A duração é de 9 meses e a mensalidade custa R$ 30. Já o Seminário Teológico Evangélico do Betel Brasileiro disponibiliza o curso online Líder de Missões na Igreja Local. Acesse betelbrasileiro.com.br e clique no link Cursos. A Igreja Católica também possui opções de cursos à distância. No site ead-21.org.br é possível fazer o curso de Missiologia. Gratuito, ele aborda temas como a origem das missões, a missão da Igreja e a comunicação missionária. E dos Estados Unidos, quem também enviou um vídeo para o Brasileiros no Mundo foi o padre Volmar Scaravelli. Uma das missões do sacerdote é ajudar imigrantes brasileiros e de outras nacionalidades. Sou o padre Scaravelli, nasci em Rondinha, Rio Grande do Sul. Há 30 anos fui ordenado sacerdote e fui trabalhar na Argentina como missionário scalabriniano. Sempre trabalhei com os imigrantes, com os refugiados. Sou amigo do Papa Francisco, tive o prazer e a alegria de trabalhar com ele na Arquidiocese de Buenos Aires. Há 11 anos estou aqui nos Estados Unidos, trabalhando também com os imigrantes brasileiros e portugueses. E o nosso trabalho aqui, ademais do trabalho espiritual, nós acreditamos que a fé e a cultura vão juntas. É difícil de separar fé de cultura, de maneira que trabalhamos com a parte espiritual, evidentemente, todo o trabalho da paróquia, da evangelização, mas também trabalhamos com a integração dos imigrantes aqui nos Estados Unidos, porque quem perde a identidade, quem perde a cultura, perde a identidade.
Então, se nós perdemos o idioma, perdemos a nossa maneira de ser, nossa religiosidade, se nós perdermos os nossos costumes, deixamos de ser brasileiros e nunca seremos americanos, perdemos a identidade. Então, o trabalho evangelizador une as duas coisas. De Toronto, no Canadá, chegou o depoimento do pastor Paulo Kamizaki, da Assembleia de Deus. Veja o que ele diz. O meu nome é Paulo Kamizaki, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Missão Peniel, aqui em Toronto, Canadá. Hoje eu sou ministro da Palavra de Deus, afiliado à Convenção Geral das Igrejas Assembleias de Deus do Brasil e também membro afiliado à Evangelical Association do Canadá. Aqui nós pastoreamos a Igreja Assembleia de Deus, Missão Peniel, e aqui nós fazemos um trabalho que consiste em dar uma assistência enfatizada nos imigrantes. Quando o estrangeiro ou imigrante chega ao Canadá, ele tem dificuldade na sua adaptação com uma nova cultura e também a saudade dos seus familiares, dos seus entes queridos. E a igreja, além dela pregar o evangelho de salvação, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela consiste em dar essa assistência para os imigrantes que aqui chegam. Então, quando eles vêm para a igreja, eles encontram um ambiente familiar, um ambiente amigo, e eles veem uma convivência de um apego tão grande que compensa um pouco ou ameniza a dor da saudade dos seus entes queridos, dos seus familiares que estão no Brasil. No próximo bloco, a agenda cultural e o depoimento de um estudante que morou na Alemanha. Voltamos já! No quadro Viajantes, você sempre confere o depoimento de um brasileiro que já morou no exterior ou que vai passar por essa experiência. Hoje, quem divide com a gente um pouquinho dessa experiência é o estudante Fabrício Monteiro. Ele passou um ano na Alemanha, onde fez intercâmbio pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Vamos ver o que ele conta? Sou o Fabrício, eu tenho 22 anos, sou estudante aqui em Brasília. Eu fui morar na Alemanha, na cidade de Ilmenau, por parte do Programa de Ciências Sem Fronteiras do governo, e passei um ano. A adaptação não foi fácil, existe uma diferença cultural muito forte entre Brasil e Alemanha. Um alemão típico, ele é uma pessoa que é extremamente pontual, eu acho que é mais pontual do que os ingleses, de qualquer estereótipo que a gente tem. É uma pessoa também que ela é muito sincera, diferente do brasileiro. Por exemplo, um alemão, quando ele não gosta de você, ele vai falar, eu não gosto de você. E você saber lidar com isso não é fácil, você escutar uma pessoa dizendo para você. O outro lado também é que o brasileiro tem uma simpatia muito grande, isso é mal interpretado na Alemanha também. Você tem que ter um cuidado na sua maneira de falar. Quando é questão de comida, né, existe uma diferença também muito grande entre a Alemanha e o Brasil. Os países europeus, tipicamente, eles comem muita carne de porco, que a gente não é acostumado aqui, e muita batata também. A questão do arroz, o arroz ele é muito pouco comido, é quase extinto lá na Alemanha. Então, não foi fácil me acostumar a comer porco e batata todo dia. Porco de 1000 maneiras diferentes, batata de 1000 maneiras diferentes, mas sempre nesse estilo, que é o feijão e arroz deles. Do ponto de vista pessoal, essa experiência, eu acho que ela me deu uma visão de mundo bem maior do que eu tinha antes, uma compreensão sobre como cada pessoa é, sobre o que cada pessoa tem e o que na verdade é particular de cada pessoa. Isso me ajudou a ver muito isso. Descobri que, por exemplo, uma pessoa do Paquistão e uma pessoa dos Estados Unidos podem se irritar pela mesma coisa, podem ser amigos independente de qualquer preconcepção religiosa ou de vida. Chegou a hora da agenda cultural, música e arte para você, brasileiro no mundo. What I really want to do is to be able to change the lives of a group of people. A surpreendente obra de Vicky Muniz agora em Bogotá. Prazer. Eu queria fazer retrato dos catadores e o dinheiro todo da venda das fotografias iria reverter para fazer alguma coisa mudar aqui. Trazendo uma seleção com alguns de seus mais importantes trabalhos, a mostra Vicky Muniz, Más Acá de la Imagen, ficará no Museu de Arte del Banco de la República, na capital colombiana, de 2 de agosto a 28 de outubro.
Paulista de nascimento, radicado em Nova York, Vicky Muniz é considerado um dos mais importantes artistas plásticos da atualidade. E chegou ao fim mais uma edição do programa Brasileiros no Mundo. Quer mostrar uma curiosidade do país onde você mora? Grave um vídeo de até 2 minutos de duração em que você conta e mostra imagens de um lugar ou um fato interessante. Envie o vídeo para o e-mail brasileiros@ebc.com.br. Curta nossa página no Facebook. Esta é uma produção da TV Brasil Internacional. O Brasil onde você estiver. Voltamos na próxima semana. Até lá!